Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu mais novo curso de Power BI com Primavera P6. Já tem algum tempo que eu estava querendo fazer esse curso, porque eu observei que algumas empresas, como Vale, Petrobras e vários clientes meus, começaram a trabalhar com Power BI para poder fazer apresentações dos seus projetos. E aí, quando a gente começa a estudar essa ferramenta, você vê os benefícios que ela pode trazer na nossa área. Ela vai economizar muito tempo de relatório, uma vez que você só vai precisar montar o relatório uma vez só. E aí as outras vezes são só atualizações automáticas, sobrando mais tempo para que a gente possa fazer o planejamento da obra realmente. Bom, é o seguinte, essa primeira tela, como já falei, é a tela principal. Aqui, quando você receber seus dados, eu já deixei alguns dados aqui que eu vou mostrar como é que você faz para poder entrar com os dados também no seu Power BI. Mas eu deixei aqui só para que vocês possam ter essa visão rápida de como é o Power BI por dentro, tá? Não se preocupe ainda com como é que eu consegui colocar essas informações, porque eu vou mostrar tudo novamente. Então eu tenho aqui alguns campos, são duas tabelas, tabela lista e tabela chamada tabela, né? E tem alguns campos aqui dentro dele. Alguns são numéricos e outros já são fórmulas calculadas, que eu vou mostrar o que é. Tá? E alguns textos também. Do lado de cá, você vê os dados, né? Então, esses dados que são campos, né? Você, quando clica nessa abinha aqui, chamado de dados, você consegue ver os dados que foram imputados aqui no Power BI. Esses dados não vieram do Primavera, eu apenas imputei aqui dentro, né? E inseri para fazer essa demonstração aqui, uma visão rápida do Power BI. Então, tem essa tabela. E tem essa aqui também. E essas tabelas, são duas tabelas, elas têm um campo em comum, que é esse campo numérico aqui, ó, e esse campo numérico. Quando você tem duas tabelas com o mesmo campo numérico, você pode fazer um relacionamento entre essas duas tabelas. E quase sempre esse relacionamento é automático, tá? Então, essas são as principais informações sobre o Power BI. São esses aqui. Do lado de cá você tem os seus visuais, é nesses visuais que nós vamos trabalhar. Nós temos esses aqui e nós podemos também conseguir mais visuais trazendo diretamente do site da Microsoft. Então, quando você quer um gráfico, você clica aqui, quando você quer uma tabela, você clica aqui, e é assim que você vai montando os seus dashboards. Então, o trabalho todo vai ser uma combinação de visual, o campo e algumas fórmulas que você vai encontrar aqui, certo? Bom, em falar em fórmulas, eu vou vir aqui nessa segunda aba. Nós vamos fazer uma visão geral do DAX, que basicamente é uma linguagem que nós utilizamos para poder fazer os cálculos. Então, eu peguei alguns exemplos aqui, que já vem, inclusive, esse exemplo, esse texto todo aqui, vem do próprio site da Microsoft, tá? Então, já até deixei aqui a fonte da informação. Eu peguei isso aqui do site da Microsoft, lá tem muito mais coisa, obviamente. Eu peguei algumas informações mais importantes para explicar para vocês que nós vamos trabalhar nessa linguagem principalmente de duas formas, ou através de medidas ou através de colunas calculadas, tá? Então, a medida é esse botãozinho aqui. Quando precisar criar uma medida, você vai clicar aqui, e quando precisar fazer colunas calculadas, você virá aqui e nós podemos também incluir novas colunas, tá? Basicamente, esse vai ser o nosso trabalho. Existe também um outro lugar que é o Power Query, que é onde você faz o tratamento dos dados. Seria bom se os dados viessem para cá tudo mastigadinho, né? Organizado, direitinho, desse jeito que nós estamos vendo aqui, tá? Mas, infelizmente, eles não chegam sempre assim. É muito comum precisar fazer um tratamento desses dados antes. O próprio Primavera faz isso, né? Tem um campo lá, que é o campo de Start Finish, que quando você tem um avanço, ele coloca uma letra A do lado da data. Ora, essa letra A do lado da data atrapalhou. O Power BI não vai saber, ele vai considerar aquilo lá como um texto. Então temos que tirar aquela letra A. O Primavera não tira aquela letra A, ele A de avanço. Se der um avanço, ele coloca a letra A. Então, para poder fazer esse tratamento dos dados antes de jogar aqui, nós temos um outro lugar que é o Power Query, o editor do Power Query. O Power Query já existia da época do Excel, tem lá no Excel também. Algumas pessoas talvez até reconheçam ele, tá?
é uma excelente ferramenta para tratamento dos dados. Então, sabe quando você vem com os dados tudo meio que embaralhado? Ele está ali, mas está um pouco embaralhado, tá, algumas informações estão meio confusas, né, fora do lugar. Então, você tem alguns comandos que você vai utilizar aqui para poder organizar esses dados. Até mesmo criar uma coluna nova, tirar alguns textos que tem aqui. Aqui você não consegue editar. Se não adianta você clicar aqui, igual o Excel, chegar aqui e tentar editar, mudar esses dados aqui, tá? A ideia é que as informações que estão aqui, elas chegaram aqui através de uma fonte. A fonte é que mandou as informações para aqui. Pode chegar aqui e talvez precise fazer um tratamento, ou seja, organizar, tirar alguma coisa excedente, né? Isso é um tratamento, mas a fonte mesmo permanece. Por quê? Porque depois, se você precisar mudar alguma informação lá na fonte, que no nosso caso vai ser o Primavera, quando chegar aqui, o tratamento dela já está pronto. Você não precisa tratar novamente. Você vai clicar em atualizar as visualizações, né? E ele vai pegar a informação, vai trazer para cá e o tratamento vai ficar aqui salvo nessas etapas aplicadas, tá? Tudo isso nós vamos ver no nosso curso. Eu estou fazendo uma visão geral. E eu também queria mostrar a questão do contexto. Esse talvez seja vamos dizer assim, a lição inicial mais importante. Eu deixei aqui algumas funções prontas, né? Uma explicação que eu vou passando aos poucos, que são as funções de agregações. Aqui temos só algumas, tá? Que normalmente a gente está acostumado a conhecer essas funções lá no Excel, só que elas estão em inglês. Não tem, as funções ainda não foram traduzidas. No Excel antigamente era em inglês também, tá? Para os mais antigos, que é do meu tempo, sabe que antigamente as funções no Excel eram em inglês e depois eles criaram funções em português. Então, aqui no Power BI, por exemplo, a função soma é sum, igual era lá no Excel. Só que agora o Excel tem em português também, ok? Então eu peguei um exemplo e criei aqui como é que funciona essa função sum, tá? E como é que funciona esse contexto que eu quero explicar. O que eu fiz? Eu peguei aqui um visual, esse visual aqui chamado matriz, e fiz umas modificações, vamos dizer assim, coloquei as informações, esses campos eu coloquei aqui. Ora, o que o Power BI fez? Ele pegou isso aqui, ó, essa coluna, que aqui tem só alguns itens, nós temos 20 linhas, mas ela poderia ter 200, 2.000, e agrupou essas informações aqui. Então, no caso do biscoito, ele somou todos os biscoitos, deu R$57. Somou todos os cafés e chás, deu 48. Então, as informações elas estão agrupadas e fez isso automaticamente, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi pegar o valor e produto e colocar dentro desse visual, que ele aparece aqui, ó, produto e valor, e ele fez o restante. Eu poderia aqui trocar o visual ou poderia trocar também esses campos, ok? Eu não quero entrar muito na lição, porque isso é só uma visão rápida. O que eu quero mostrar é o seguinte: quando você clica em algum visual, ele meio que faz um filtro, muda o contexto da história. É aí que eu quero chegar, tá? Por exemplo, se eu clicar de novo, eu saio do contexto. Por exemplo, eu criei aqui, através de uma nova medida, uma fórmula usando o DAX, né? Que é uma soma. Então, a gente faz o seguinte: a gente clica aqui no nova medida, ele vai abrir uma janela. Eu vou até clicar aqui, ó. Esse aqui, ó, soma com contexto. Não, aqui, ó. Se eu clicar aqui, então eu digitei essa informação aqui, ó. Vou tirar essa linha aqui que está sobrando, tá? Aqui é o nome que vai ser o novo nome do campo, e aqui uma fórmula que basicamente é uma fórmula de soma. Ele vai somar a coluna, tá? E aí ele vai pegar o resultado e colocar nessa nova essa variável aqui, esse campo, melhor dizendo, tá? E ele fica aqui. Então eu peguei esse campo que ele criou e coloquei dentro desse cartão, que também é um visual. Então o que eu estou querendo fazer? Dizer o seguinte, que quando eu usei esse comando,
ele tá me dando esse valor 207, que é o mesmo valor que está aqui. Sendo que esse daqui eu não calculei, esse daqui eu calculei. Eu peguei essa instrução aqui e coloquei aqui. O que eu estou querendo dizer é que, dependendo do contexto, esse valor ele pode mudar. Por exemplo, se eu clicar aqui no 57, ele mudou para 57. Ele está fazendo o cálculo de soma somente de biscoito. Eu não pedi para ele fazer isso. Ele fez sozinho. Então isso confunde um pouco, porque isso está no automático dele. Lá no Excel nós estamos acostumados a somar uma coluna, fica aquele valor lá, né? Aqui não, aqui ele mudou o contexto. Quando você não quer que ele mude o contexto, então você tem que utilizar um comando aqui, uma função, melhor dizendo, chamada AL, que é esse daqui, tá? Porém, esta função sum, ela não admite outro parâmetro, a não ser o que você vai somar. Não tem, infelizmente, não tem aqui, colocar aqui sum, vírgula, AL, porque ele não admite um outro parâmetro. Então, é obrigatório, caso você queira utilizar essa função AL, a usar também a função calculate. Então, a função calculate, que o pessoal fala muito que é a função mais importante do Power BI, ela é mais importante, mas ela em si mesma ela não faz nada. Ela é sozinha, ela não faz nada. Ela calcula o que tiver dentro da expressão. Ela serve para ajudar as outras expressões. Tá? E aí, quando eu coloco essa função AL, tá? Aí o resultado ele não muda mais. Ó. Tá vendo? O 207 permaneceu. Então é isso que você vai precisar entender quando você estiver fazendo as suas fórmulas, que tem momentos em que você quer que ele considere o contexto e tem momentos que você não quer. Um exemplo que nós vamos utilizar nós vamos precisar calcular o avanço do projeto, né? Dar um percentual de avanço. Nós vamos pegar, por exemplo, digamos que isso aqui fosse algumas informações do projeto, nós vamos pegar essa 57 e dividir por 207. Ora, o 207 é o total, né? Então você poderia pensar assim, vou usar a fórmula sum. Mas se você usar a fórmula sum sem o AL, ele vai pegar 57 e dividir por 57. E aí vai dar 100%, né? Não é 100%, tá? Então é nisso que você vai precisar se concentrar. No contexto da informação que vai ser utilizado, que não é uma coisa que a gente não está acostumado, essa mudança de contexto aqui automática, né? Vamos dizer assim. Então você só tem que tomar cuidado com isso, tá? Essa apresentaçãozinha aqui, eu vou voltar com ela em outras videoaulas, eu vou acrescentar mais outras funções. Isso é só uma introdução para que você vai se acostumando e se aquecendo aí com esse curso, que eu espero que realmente que te ajude muito, ok? E aí eu vou estar disponível também para te ajudar a tirar suas dúvidas no que eu puder. Ok? Vamos lá então para nossas videoaulas sobre Power BI com Primavera P6. Até lá!